questão 11 ele dá duas funções. Uma é a equação de uma reta e outra é uma parábola. Nós não sabemos ela inteira, mas a equação dessa parábola nós sabemos que é 3x ao quadrado menos c. Ele fala que há um único ponto de interseção dessa parábola. Isso aqui é um esboço, né? Não é representação fidedigna dessas coisas aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Ela fala que eles têm um ponto em comum. Ou seja, o que quer dizer? No ponto em comum, nós temos que as equações, na verdade, essas funções se igualam. Ou seja, se elas se igualam nesse ponto, quer dizer que f de x igual a g de x. Então, fazendo 2x menos 2 quintos igual a 3x ao quadrado menos c. A gente separar essa equação, ó, vai ter 3x ao quadrado menos 2x mais 2 quintos menos c igual a 0. Correto? Isso aqui nos informa o quê? Uma equação do segundo grau para resolver. Se a gente lembrar lá, ó, a gente fizer, ó, como a gente resolve isso? A gente começa pelo delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olhando para essa equação, ó, que é o a, que é o b, esse aqui é o todo c, certo? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente tem uma parábola hipotética, a gente tem que, quando um ponto, nesse ponto aqui a gente só tem uma raiz. E quando a gente só tem uma raiz, o que acontece? O delta ele vale 0, correto? Então nesse caso, como a gente tem um ponto que elas são comuns, nesse ponto o delta vale 0. Então aqui, tudo isso aqui vai valer 0, correto? Então fazendo isso, ó, b aqui é menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 3. O novo c é esse aqui, ó. Isso aqui é vezes 2 quintos menos c, isso aqui é igual a 0. Correto? Passando o 4 para lá, esse 4 vai para cá, a gente vai ter isso aqui, né? Correto? Então, ó, a gente corta, a gente vai passando 3 para lá, vai ficar aqui 1/3 igual a 2 quintos menos c. Então, c, passa o c para lá e 1/3 para cá, ele é igual a 2 quintos menos 1/3. Tirando o mínimo múltiplo aqui, só apagar isso aqui. De forma rápida, o que vai ser? Multiplica isso aqui por 1 e multiplica essa segunda aqui também por 1. 3 por 3 é 1, né? E 5 por 5 dá 1 também. Então, voltando para cá, o c ele é igual a... Essa forma c é igual a 1 sobre 15. Ou seja, quando c vale 1 sobre 15, essa função tem um ponto em comum com essa. Correto? Então, gabarito letra D. Questão 12. Ele dá seno de x cosseno de x, onde o primeiro é m mais 1 sobre m e o segundo é m mais 2 sobre m. E ele quer saber qual a soma dos valores de m que satisfazem essa igualdade. O que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar da identidade trigonométrica. O que é? A gente tem que lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Correto? Então agora o que a gente faz? A gente coloca o que a gente tem. A gente tem que seno de x é m mais 1 sobre m. Então isso aqui ao quadrado vai ficar m mais 1 sobre m, tudo isso aqui ao quadrado, mais m mais 2 sobre m, tudo isso aqui ao quadrado, igual a 1. Correto? Então, abrindo isso aqui que a gente vai ter. Se a gente lembrar lá dos quadrados, a gente tem que lembrar a mais b ao quadrado, o que é? É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, fazendo isso aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do último, tudo isso aqui sobre m ao quadrado, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que daqui vai dar 4m, mais 4, isso aqui sobre m ao quadrado, isso aqui igual a 1. Agora, a gente multiplica ambos os lados da equação por m ao quadrado,
Se a gente multiplicar esse aqui por m ao quadrado, esse aqui por m ao quadrado, esse aqui por m ao quadrado, lembrando, é assim, né, que se multiplica. Ó, esse m ao quadrado vai embora com esse aqui com esse aqui permanece ali, né? Então, vamos juntar, ó. A gente tem m ao quadrado mais m ao quadrado, a gente tem 2m ao quadrado, certo? 2m mais 4m a gente tem 6m. E 1 mais 4 vai dar 5, isso aqui é igual a m ao quadrado. Isolando, ó, a gente vai ter que, esse m ao quadrado passa para lá, então vai ficar m ao quadrado mais 6m mais 5 igual a 0. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem uma equação do segundo grau para definir o valor de m. Correto? Então, jogando aqui para cima, delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o coeficiente do a, aqui é o coeficiente do b, esse aqui é o c. B ao quadrado é 6. Então, é 36 menos 4. O a vale 1, correto? O c vale 5. Então, delta aqui ele vai valer 36 menos 20, ele vai valer 16. Agora, para achar o m é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 16 é 4, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a vale 1, então aqui é 2. O b, a gente tem que é 6. Então a gente tem que uma raiz de m, que é m1, e a raiz de m, que é m2. Então isso aqui é menos 6 menos 4 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 5, correto? E a outra raiz vai ser menos 6 mais 4, que é menos 2. Menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1, correto? Então as raízes de m que satisfazem essa equação é menos 1 e menos 5. Só que ele quer saber a soma dessas raízes, ou seja, ele quer saber quanto que é menos 5 mais menos 1. E fazendo isso aqui a gente chega a menos 6. Correto? Então, gabarito, letra E. Questão 13, sobre aumentos e descontos. Ele fala assim, que comprei um eletrodoméstico e ganhei do vendedor 5% de desconto sobre o preço da mercadoria. Após falar com o gerente, deu um desconto de 10% sobre o novo valor. Paguei então 1.710. Qual era o preço original? Então, assim, imagina que um produto custa R$100, correto? Se eu der um desconto de R$10, ou seja, um desconto de 10%, eu vou pagar 90% sobre ele, né? Ou seja, 0,90 vezes 100. O novo valor que vai ser R$90, correto? Aí se eu pegar e der um novo desconto, vamos supor agora de 5%. O que é? Eu vou tirar 5% de 90. Ou seja, eu vou multiplicar por 0,95 vezes 90. Correto? Então essa é a ideia aqui. A gente tem um preço inicial, tem um desconto e tem mais um desconto sobre o novo valor. E a situação aqui é a seguinte, a gente não sabe o valor inicial. Então, o valor inicial a gente pode chamar ele de X, correto? Então o valor inicial da mercadoria é X. Porém, ele fala que teve um desconto de 5%, ou seja, ele vai pagar 95% do preço original, 95 vezes X, correto? Aí ele falou com o gerente e deu um novo desconto, 10% sobre esse valor aqui, ou seja, a gente vai pagar 90% desse valor, ou seja, o preço final é 0,90 vezes 0,95x, que é o total que ele fala que ele pagou R$1.710, correto? Então o valor inicial, que é x, a gente basta isolar, é 1.770 dividido por 0,90 vezes 0,95. Fazendo as contas, a gente vai chegar que o valor inicial era de R$2.000. Correto? Então isso a gente tem em gabarito letra C. Questão 14 é assim, ela fornece 3 pontos com as coordenadas, ponto M, ponto P e ponto S. E ele fala o seguinte, que a distância do ponto M ao S é a mesma distância do ponto P ao S. Ele pede quanto vale essa coordenada B do ponto S.
Correto? Lembrando que isso aqui é coordenada no eixo X, que é esse aqui é coordenado no eixo Y, que é aqui, né? Como que a gente calcula a distância de dois pontos pela geometria analítica? Imagina que nós temos o ponto A, de coordenada XA, YA, e aqui, colocar aqui o ponto B, de coordenada XB e YB, correto? Então a distância entre eles vai ser uma reta, né? Que é a menor distância entre dois pontos. Se nós lembrarmos, lembrando que o eixo é assim, aqui é o ponto, aqui é X e aqui é Y, né? Então, se nós fizermos o seguinte, se nós fizermos a distância entre as coordenadas X, o que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui X de A e aqui X de B, correto? Que é daqui até aqui, né? Então, se nós fizermos a diferença, o que vai ser? Vai ser XB menos XA, que a gente pode chamar de ΔX, né? Correto. Então, essa porção aqui é ΔX. E se nós fizermos a diferença entre os y de cada um, que é essa porção aqui, que vai ser YB menos YA, que a gente pode chamar de ΔY, nós teremos que essa altura ser ΔY. Aqui nós temos a distância, né? Ora, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo. Transportando para cá para ficar mais fácil de visualizar, ó. Nós temos aqui o ΔY e o ΔX. É a distância, correto? Se a gente aplicar Pitágoras aqui, o que vai ter? A gente vai ter que d ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, correto? E a distância entre o ponto e o outro, que vai ser? Vai ser isso aqui, a raiz disso, né? Correto? Ou seja, é a diferença das coordenadas em x ao quadrado mais a diferença das coordenadas em y ao quadrado, tira a raiz disso. Daqui nós temos a distância entre dois pontos. Então o raciocínio aqui é esse mesmo. Se ele fala que a distância do ponto P ao S é a mesma que do ponto M ao S, que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem que, fazendo aqui, ó, a distância de P até S é igual à distância do M até S, correto? Se a gente levar isso aqui ao quadrado, que a gente vai ter? A gente vai ter que o ΔX entre P e S ao quadrado mais ΔY entre P e S ao quadrado é igual a ΔX entre MS ao quadrado mais ΔY entre MS ao quadrado, correto? Vamos desenvolver isso. Então, fazendo essa equação aqui, ó, primeiro ΔX, a diferença da coordenada de x entre P e S, o que vai ser? O x do P vale 1, menos 2 ao quadrado, mais ΔY entre P e S vai ser menos 1, menos B, isso aqui ao quadrado, que é igual ΔX entre MS vai ser menos 3, menos 2 ao quadrado, mais o y do M é 1, o y do S é B, menos B, isso aqui ao quadrado. Desenvolvendo, isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1, mais quadrado do primeiro aqui é 1, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui é menos 5 ao quadrado, vai dar 25. Isso aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, correto? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, esse 1 vai embora, esse b ao quadrado com esse b ao quadrado aqui vai embora também, né? Então a gente vai ter aqui, ó, fazendo jogo de sinal, 1 menos com menos dá mais 2b igual a 25 mais, aqui é menos, então aqui é menos 2b, isolando vai ficar 4b igual a 24, então b igual a 24 sobre 4, então a coordenada do b é 6, isso aqui é um número múltiplo de 3, correto? Então gabarito letra B. Então temos um guarda-roupa, 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos.
Então identifica a alternativa que apresenta a quantidade de formas diferentes que nós podemos utilizá-las. Ou seja, ele fala que a gente pode escolher camisas, podemos escolher calças e podemos escolher sapato. Por exemplo, se eu pegar uma camisa xadrez, eu posso ir com a calça preta e um sapato marrom. Ou eu posso pegar uma camisa lisa, com a mesma calça preta, só que um sapato branco. É isso que ele está dizendo. Só que na hora de vestir, a gente só pega um, entendeu? Então, assim, das 4 camisas, a gente vai pegar uma, e das 5 calças, a gente vai pegar uma, e dos sapatos, a gente vai pegar um. Então, na verdade, a gente pode fazer por combinação, que assim, combinação é combinação de 4 eu pego um, das calças, de cada 5 calças eu pego uma, e de cada 3 sapatos eu pego um. Lembrando que a gente vai pegar uma camisa e uma calça e um sapato. Quando é E, a gente multiplica. Ou seja, vai ficar a combinação de 4 a 1 vezes a combinação de 5 a 1 vezes a combinação de 3 a 1. Isso aqui dá 4 vezes 5 vezes 3. Certo? 4 vezes 5 é 20, vezes 3, 60. Então, esse é o gabarito. A gente pode usar isso de 60 formas diferentes, letra E.